O lugar crescia. As pessoas aprendiam a viver em grupo, e o conciliador, antes sozinho, agora contava com ajudantes. Mas quanto mais esse lugar se organizava, mais claro ficava. Ele não daria conta de tudo. Era preciso dividir responsabilidades. E assim nasceu a estrutura do poder. As pessoas se reuniram novamente. Discutiram, observaram os problemas do dia a dia, pensaram juntas e decidiram que precisavam de 3 funções principais. Primeiro, perceberam que era necessário criar regras. Quem poderia pescar onde? Qual a quantidade justa? Como dividir os recursos comuns? Surgiu então um grupo responsável por pensar nessas normas e registrá-las em tábuas de madeira com desenhos simples que todos pudessem entender. Essas pessoas escutavam as necessidades da população, identificavam os conflitos e transformavam em regras claras. Era o início do que hoje chamamos de poder legislativo. Ainda sem esse nome, mas já com a função de representar a vontade coletiva e transformá-la em orientação prática. Mas criar regras não era suficiente. Era preciso garantir que fossem colocadas em prática, que a pesca acontecesse no tempo certo, que os acordos fossem cumpridos e que os caminhos fossem mantidos. Foi formado então um segundo grupo, encarregado de aplicar as decisões, organizar as tarefas, coordenar a coleta e distribuição de recursos. Eles cuidavam do dia a dia, faziam as coisas acontecerem. Assim surgiu o que hoje chamamos de poder executivo. Um grupo responsável por colocar a organização em movimento. Ainda assim, mesmo com regras e ação, continuavam surgindo disputas, acusações, mal-entendidos, desacordos. Era preciso alguém que julgasse com imparcialidade, que garantisse justiça entre as partes. Foi criado então um terceiro grupo, formado por pessoas com escuta atenta e senso de justiça. Elas analisavam os casos e tomavam decisões respeitadas por todos. Esse era o início do poder judiciário. Um grupo que cuidava dos conflitos e assegurava que as regras fossem aplicadas de forma justa. Aos poucos, cada grupo ganhou sua função. O conciliador, que antes centralizava tudo, agora coordenava essa nova estrutura. Esse lugar tinha regras, aplicação e julgamento. O poder estava dividido. E com isso, nascia a base do que em muitos lugares do mundo hoje chamamos de governo. Mas essa nova estrutura trouxe novos desafios. Manter tudo funcionando exigia recursos. Produtos em espécie, como frutas ou peixes, já não eram suficientes. Era preciso criar algo mais prático, durável e aceito por todos. A resposta estava próxima. Era hora de criar algo novo, algo que representasse valor, algo que pudesse circular entre todos. No próximo episódio de Fábulas Financeiras, vamos conhecer a origem da moeda e como ela ajudou a transformar a organização da comunidade em uma verdadeira economia.